Negócios à Lupa pela AE Minho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AE Minho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Lupa pela AE Minho. Começamos um novo mês, o mês de julho, com um novo tema, mas com um convidado habitual para o primeiro episódio, Ramiro Brito, presidente da Associação Empresarial do Minho, que nos vem falar esta semana de investimento e da importância da banca para o crescimento das empresas. Obrigado, Ramiro, por ter juntado a mim mais um mês e mais um tema. Começava pela pergunta mais óbvia: qual é a importância da banca para o investimento das empresas? Bem, a banca deveria ter um papel estrutural no crescimento económico à semelhança daquilo que acontece nos outros países, ou em países, digamos assim, com economias mais fortes e mais desenvolvidas. Hoje em dia, em Portugal, vivemos uma realidade em que a banca essencialmente financia ativos, portanto não financia risco, não financia negócios, financia com base em garantias, e isso é relativamente inibidor para o crescimento e para o crescimento económico, para a criação de novos negócios. Basta imaginar que hoje em dia em Portugal o empresário, para começar um negócio, ou nasceu com capitais próprios que possibilitem financiar esse negócio, ou dispõe de um património que permita dar garantias para esse financiamento, ou dificilmente conseguirá financiamento, sobretudo na banca, digamos, mais tradicional, com base naquilo que é a mais-valia do seu projeto e o seu potencial de crescimento. Isto, como é evidente, é altamente estrangulador para a economia. E, portanto, a banca tem aqui um papel essencial e é um papel que pode ser, de facto, transformador na própria economia. E, no fundo, é isso que nós pretendemos trazer à reflexão este mês, e percebendo também várias dimensões que este tema pode ser, mas é, de facto, um tema que pouco se fala em Portugal, mas poderia ser verdadeiramente transformador para a própria economia. O Ramiro, no fundo, já disse o que é preciso mudar, mas, Ramiro, mais concretamente, o que é que se pode fazer para esta dimensão ser finalmente tida em conta? Atende. Ora bem, olha, eu vou-lhe dar alguns exemplos. Nós temos exemplos quer na Alemanha, quer nos países nórdicos, onde a banca financia substancialmente a PME, as PMEs e as empresas, as microempresas, com base naquilo que é a análise do potencial de crescimento do seu negócio. Uhum. Ou seja, não apenas estruturada em garantias reais ou garantias hipotecárias. E isso permite que qualquer pessoa empreendedora com uma ideia que seja bem estruturada e que tenha possibilidade de tração no mercado seja atendida e seja considerada pela banca para que assim possa ser financiada. Mas eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Imagine em Portugal que uma empresa quer construir um pavilhão de 5 milhões de euros. E do outro lado há uma empresa que tem um software que já está a ser comercializado em 8 ou 10 países e agora precisa de 5 milhões de euros para alavancar o crescimento da empresa e expandir mais o seu negócio. A empresa que vai construir um pavilhão quase certeza conseguirá um financiamento muito mais rápido do que a outra empresa. Porquê? Porque vai ter uma garantia hipotecária que é o próprio pavilhão. Uhum. Portanto, isto é uma questão de mindset do próprio sistema bancário. E nós olhamos, e mais uma vez eu bato muito nisto, que é nós olhamos para países onde o sistema é diferente, onde existe uma relação e uma espécie de uma estruturação de relação comercial entre a banca e até o investimento privado, o private equity, que permite que se criem modelos de financiamento à economia muito mais ativos do que aqueles que temos em Portugal. Vamos ser realistas. O financiamento à economia criativa em Portugal está praticamente restrito ao financiamento público, que é extremamente redutor. O financiamento privado, o investimento privado raramente investe
em empresas, em crescimento, em ideias, em valor que possa ser criado no futuro. E isto, como é evidente, é extremamente redutor para a economia. O que nós temos que mudar é isto. Temos que mudar a forma, por um lado, como a banca comercial olha para isto, e a forma como também depois se articulam as ferramentas para que isto possa ser possível. Nós continuamos a ter um dos menores níveis de investimento privado na Europa em percentagem do PIB. O investimento em capital de risco é muito abaixo do resto das economias europeias. E, portanto, as PMEs portuguesas estão muito mais expostas, por exemplo, ao crédito bancário do que ao mercado de capitais. O que significa que nós temos aqui uma condição de subdesenvolvimento no financiamento à economia que depois estrangula e limita a sua própria ação e o próprio desenvolvimento da atividade económica. É uma questão, o Ramiro diria que é uma questão cultural? Ou... Eu acho que é uma questão. Eu acho que nós vivemos numa espécie de dicotomia. Por um lado, a banca em Portugal foi estruturalmente concebida, orientada para o crédito com garantias reais e com pouco risco. Por outro lado, tivemos, se calhar mais recentemente, um péssimo exemplo do Banco Espírito Santo, que hoje é usado pela banca. Sempre que nós com a banca falamos em arriscar, falamos do BES. Agora, é preciso também desmistificar um bocado isto. A questão do BES não teve a ver com investimentos em capitais de risco, teve a ver com esquemas de corrupção, com esquemas de lavagem de dinheiro. Portanto, o BES não ruiu por arriscar na economia. O BES ruiu porque criou um esquema corrupto para alimentar uma elite. Isso não tem nada a ver com o investimento na economia. Portanto, quando a banca usa o sistema BES como uma desculpa para dizer quando um banco arriscou na economia ficou mal, não é verdade. O BES foi uma situação completamente diferente, como eu digo, quer dizer, foi... este misto de estagnação cultural com um exemplo que foi mal explicado aos portugueses e que tem um track record negativo, mas que na verdade não se encaixa naquilo que estamos a falar, julgo que cria a tal conjuntura para que não haja essa evolução no financiamento que era pretendida e que era desejável na economia. O Ramiro já falou aqui do caso do BES, que pode ser um motivo de desconfiança, que também impeça este papel da banca em investir na criatividade, como o Ramiro disse, e nas empresas. Também temos a noção de que, se calhar, em Portugal, o maior tipo de crédito que se faz é o crédito à habitação, Ramiro? É o crédito ao consumo. A habitação, ou seja, no fundo, a banca está orientada para obter garantias reais e, por exemplo, há muito pouca propensão para a avaliação de planos de negócios. Os bancos também não têm grande especialização setorial. Por exemplo, seria interessante se tivéssemos bancos de especialidade, com uma orientação de especialização setorial, bancos que tradicionalmente fossem orientados para, por exemplo, financiar tecnologia ou financiar outro tipo de atividades. Isto criaria um conhecimento interno nos próprios bancos para terem também as competências e as capacidades de analisarem planos de negócio. Portanto, isto é quase que um misto de uma série de circunstâncias e condições que também não propiciam isto. E aqui o regulador poderia também ter um papel importante. Quer dizer, o Banco de Portugal, sendo o regulador, também poderia, ali em ser uma espécie de veículo orientador para que se criassem estas dinâmicas que são necessárias. Aqui, o papel da banca, por exemplo, com o investidor privado, poderia ser uma forma de atingir, se calhar, várias empresas criativas, correto, Ramiro? Olha, por exemplo, poderíamos ter aqui mais sistemas híbridos, mais sistemas que fossem de financiamento, que fossem uma mistura de financiamento de banca com capital privado, ou seja, em que a banca fosse também ela um ativo, tivesse ela própria uma participação social com uma obrigação de retorno e uma cláusula de fade-out já definida. Ou seja, isso são todos sistemas que, repare, não estamos a inventar a roda, isto já existe. Já existe a Alemanha há quase 50 anos, já existe dos países nórdicos há quase 30 anos, são modelos que estão estudados, portanto, e que têm correspondência real em modelos de sucesso.
E, portanto, sim, nós precisamos de criar estes modelos mais vivos de corresponsabilidade. E se calhar não seria de todos descabido criar até, do ponto de vista da arquitetura fiscal, alguns incentivos para que os próprios bancos tomassem estas iniciativas e começassem a arriscar mais neste tipo de negócio. E este risco depois tem um retorno muito maior do que uma taxa de juros. Repara, um banco que cobra X porcentagem de juros por um empréstimo e que paga X porcentagem de juros por um depósito. O incoming dos bancos que normalmente financiam este tipo de atividades é muito superior ao incoming que os bancos hoje têm com taxas de juros de financiamento tradicional. Portanto, isto não estamos a dizer que não estamos a esquecer que os bancos são empresas e que, portanto, também têm uma orientação para o lucro. Agora, isto são modelos mais potenciadores do crescimento. Os próprios bancos iriam ter outras estruturas. Aliás, os maiores bancos europeus e os maiores bancos mundiais têm todos uma orientação muito objetiva para este tipo de investimentos, porque o retorno depois é muito maior também para os próprios bancos. Portanto, acho que é um sistema que pode favorecer todos. Agora, tem que haver aqui, por um lado, disponibilidade e vontade da parte dos bancos, mas por outro também, se calhar, temos todos que dar, do lado das empresas, do lado do regulador, os passos necessários para que isso aconteça. O Ramiro falou aqui nesta dificuldade da banca no risco, mas também falou aqui nas vantagens, por exemplo, dos dividendos, que são maiores do que outro investimento. Que tipo de desafios é que a banca poderia ter pela frente se apostasse agora neste modelo de financiamento, Ramiro? Olha, eu costumo dizer que a banca portuguesa avalia muito bem o passado das empresas e avalia muito mal o futuro das empresas. Ou seja, desde logo nós percebemos que isto exige uma transformação dentro dos próprios bancos enquanto organizações. Portanto, eles têm que ter os departamentos de risco dos bancos hoje são praticamente são esmagadores para qualquer pessoa. Em Portugal, como nós já sabemos, se falhar uma vez falha, é como se cometesse um crime para o resto da vida, e os departamentos de risco são muito fatais e muito exigentes nessa matéria, o que faz algum sentido do ponto de vista da análise do risco deles, mas depois são muito pouco eficazes a avaliar o potencial de negócio. Portanto, os bancos, eu diria que eles teriam que fazer o que qualquer empresa faz. É assim, o sistema bancário e a banca privada, os bancos não deixam de ser empresas e, portanto, também todos nós corremos algum risco na nossa atividade. Temos que o medir, temos que o calcular, mas todos nós, nas empresas convencionais, temos que arriscarmos todos os dias. E temos que apostar em investimentos e os bancos nisto têm que mudar, têm que orientar o seu mindset um bocado também para esta perspectiva de que têm que criar recursos internos para terem capacidade de avaliar o potencial do produto, do serviço e do negócio. E seria o mais transformador para os bancos. Exige da parte deles esse esforço e essa alteração de mindset. Em relação aos riscos, eu diria que os riscos poderiam estar, desde que os bancos tivessem departamentos com capacidade de análise de negócio, eficazes e competentes, o risco seria perfeitamente calculado. Não vejo que fossem correr riscos desmedidos e muito difíceis de dominar ou de gerir. Agora, é uma alteração substancial do mindset bancário em Portugal, é verdade. E no fundo é isso que nós desafiamos o sistema bancário a fazer neste mês de julho. Para terminarmos, Ramiro, eu já fui dizendo aqui, já fui dando vários exemplos até da Alemanha. Quais perspectivas é que o Ramiro tem para este tema no futuro? E se calhar até que exemplos é que o Ramiro nos podia dar de países que apostam cada vez mais neste investimento criativo? Olha, eu vou-lhe dizer isto, uma banca sólida é essencial. Eu gostava de dizer isto porque não quero que pensem que eu estou a relativizar ou desvalorizar a importância de termos uma banca sólida. Mas uma banca que apenas financia aquilo que já é seguro, acaba por limitar precisamente aquilo que faz uma economia crescer. Ou seja, a inovação, a internacionalização e a ambição das empresas. Portanto, eu diria, as nossas perspectivas são estas, é tentarmos criar aqui a ponte, aquilo que a EMINO tenta fazer de forma mais efetiva,
para que esse assunto seja refletido por nós todos, pelo nosso lado de empresários, pelo lado da própria banca, que provavelmente terá dimensões e perspectivas que nós não estamos a contemplar nesta análise. A ideia é trazer isto a debate é precisamente começarmos esta reflexão e esperarmos, como sempre esperamos, que quando lançamos uma reflexão que ela depois no futuro tenha alguma evolução e algum desenvolvimento. É isso que nós esperamos a partir de agora, ou pelo menos durante este mês de julho, lançando este tema. Muito bem, muito obrigado, Ramiro, muito obrigado por mais um episódio, por estar presente em mais um episódio do Negócios à Lupa. É assim que termino este episódio, mas para a semana há mais. Entretanto, pode ouvir este e outros episódios em rumo.pt, nas redes sociais da AE Minho e também no canal Spotify da Associação Empresarial do Minho. Eu, como já vos disse, fico à vossa espera para a semana. Até lá. Negócios à Lupa pela AE Minho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AE Minho.